Questão número 27, questão quente, quentíssima. Uma das questões aí que, se tiver que apostar para esse ano principalmente, e pensando em probabilidade, é uma das questões favoritas. Se não for a questão favorita. Essa questão aqui, nesse caso, ele está falando sobre um teste para medir a proficiência em inglês, mas ele poderia ser muito bem aplicado pensando em doença, pensando em a pessoa ter ou não a doença e ela vai lá e faz um teste que pode ou não dar certo ou errado. Então, isso aqui é uma questão quentíssima. E a gente vai ver aqui primeiro uma solução mais, digamos assim, lógica, que você consegue levar a questão para o caminho de casos favoráveis sobre casos possíveis, que eu acho que é mais simples. E depois a gente vai fazer uma segunda solução pensando já no uso das fórmulas, porque isso aqui o tema dessa questão aqui é a probabilidade condicional. Aí pensando em provas aí de mais alto nível, principalmente se for pensar no IME e no ITA, pode acontecer de você ter a necessidade da fórmula. Inclusive tem duas questões do ITA em que você é obrigado a usar as fórmulas, porque a questão ele não fala, não tem contexto, não tem números, é tudo genérico. É um conjunto A, um conjunto B, você não sabe o que as coisas significam. Aí você tem que usar a fórmula para conseguir resolver a questão. Mas aqui não, assim, sempre que possível, se você puder fazer de forma lógica, fazer com desenho, fazer com tabela, é sempre melhor. Então é a primeira solução que eu vou fazer aqui. Então ele disse, tem lá um grupo de estrangeiros e 18% deles são proficientes em inglês, quer dizer, 18% deles de fato, dá para dizer assim, sabem inglês ou sabem inglês de acordo com o que eles estão definindo que é saber lá. Então 18% deles são proficientes. E aí eles fazem um teste. E aí que é o ponto que você tem que entender, por isso que eu falei que isso é uma questão que é muito possível de cair esse ano em alguma prova, principalmente no contexto aí de vírus. Uma coisa é você ser ou não proficiente em inglês. Só que na hora que você faz uma prova, a prova pode dar errado. Quer dizer, você pode ser proficiente, mas não passar na prova, sei lá, você ficou nervoso na hora da prova e não conseguiu passar. E também tem o contrário. Você pode não ser proficiente, aí vamos supor que a prova era objetiva, você chutou tudo e deu sorte de acertar a maioria e passou. Então, o teste pode dar errado. O que significa o teste dar errado? Significa que ele reprovou alguém que era proficiente, ou quer dizer que ele aprovou alguém que não era proficiente. Isso no contexto desse ano, principalmente, você pode pensar em vírus. Uma coisa é você ter ou não ter um determinado vírus. Agora, quando você faz um teste, outra coisa diferente de você ter ou não ter o vírus é o teste dizer que você tem ou dizer que você não tem, né? Uma coisa é eu ter ou não ter, e outra coisa é o teste dizer que eu tenho ou dizer que eu não tenho. O teste pode errar. Então, isso que é o tema dessa questão, isso é um clássico. Isso tem a ver com probabilidade condicional, mais especificamente ele mexe com probabilidade, teoria da probabilidade total. Mas tem uma solução aqui lúdica, que é importante ver a solução lúdica, você não precisa nem saber o que significa probabilidade condicional, que dá para resolver. Então, seguindo aqui, aí ele falou que 75% dos proficientes, para 75% dos proficientes, o teste dá proficiente. Quer dizer, dos caras que de fato eram proficientes, que são aqui esses 18%, 75% das vezes o teste de fato acusa que ele é proficiente de fato, de verdade. E em 7% dos caras que não são proficientes, o teste dá proficiente. Então, aqui é um tipo de erro, né? Tem 7 dos caras que não são proficientes, ou seja, caras que o teste deveria ter reprovado, eu tenho 7%, em 7% dos casos o teste dá aprovado. Então, ele diz que um estrangeiro foi escolhido aleatoriamente, fez o teste e o teste disse que foi proficiente. Repara aqui, ó, um estrangeiro aleatório foi classificado como proficiente. Ele não disse se o estrangeiro é ou se não é proficiente. Ele só disse que nesse grupo de pessoas escolheu uma pessoa aleatoriamente
e aí obviamente ele não sabe se era proficiente ou não. O que ele sabe, o que é dado, é que o cara foi classificado como proficiente. Aí, dado que ele foi classificado como proficiente, por isso que isso aqui tem a ver com probabilidade condicional, qual é a probabilidade dele de fato ser proficiente? Então, isso aqui, se for pensar em condicional, que vai ser a segunda solução que eu vou fazer no próximo vídeo, o que ele está perguntando é qual a probabilidade dele ser proficiente, dado que, sabendo que o teste acusou o proficiente. Então é isso que a gente tem. A maneira lógica de você fazer é o seguinte, aqui a gente tem 4 situações. O cara é proficiente ou não, e o teste acusa que deu proficiente ou o teste acusa que não deu proficiente. Então você tem aqui a pessoa que é proficiente e o teste dá proficiente. A gente tem a pessoa que não era proficiente e o teste acusa que é proficiente. E tem também aqui a pessoa era proficiente, mas reprovou no teste, e a pessoa não era proficiente e reprovou no teste. Repara que aqui na diagonal principal eu tenho os acertos, porque aqui a pessoa era proficiente e a pessoa foi aprovada no teste. Isso aqui é um acerto. Aqui também é um acerto, porque a pessoa não é proficiente e o teste disse que não é proficiente, também é um acerto. Então aqui eu tenho a diagonal do acerto, que o teste refletiu a realidade. Já na diagonal aqui secundária, eu tenho erros. Aqui é um erro que a pessoa não era proficiente, mas o teste disse que era. E aqui é outro erro, que a pessoa era proficiente, mas foi reprovada. Mas enfim, indo para o que ele perguntou, qual é a informação que ele afirmou aqui, né? Informação que está dada, você pode assumir como verdade. O cara fez o teste e foi classificado como proficiente. Na hora que o cara diz que o cara fez o teste e foi classificado como proficiente, a gente vai ficar preso nesta linha aqui. Isso aqui, que é a linha do que o teste acusa como proficiente, isso aqui vira o ômega, o famoso espaço amostral. O espaço amostral agora é esse. O espaço amostral não é o total geral de pessoas. O espaço amostral é essa linha. Por quê? Porque está dado, afirmado no enunciado, que o teste classificou a pessoa como proficiente. Então esse caso aqui de que o teste reprova, não me interessa mais, porque eu tenho certeza que essa linha aqui de baixo não ocorreu. Eu tenho certeza que ocorreu a de cima. E aí, como é que a gente faz aqui como é que eu montei esses números? Olha só o que significa isso aqui. Isso aqui a pessoa é proficiente e o teste disse que é proficiente. Então repara por que eu fiz esse produto. Porque o cara disse que em 75% dos proficientes o teste deu proficiente, quer dizer, a pessoa passou no teste. Mas esse 75%, olha o que está escrito aqui, 75% dos proficientes. E quantos eram os proficientes? 18. Então aqui eu tenho, o que eu tenho que escrever aqui é 75% de 18%. Por isso que eu multipliquei 0,75, 75% de 18%. Então, produto. Porque aqui não é 75% do todo, né? É 75% dos proficientes. Então é 75% dos 18%. Por isso que tem aqui o produto. Simples assim. E na próxima linha, em 7% dos não proficientes, o teste deu proficiente. Então aqui, o teste da proficiente é 7%, 0,07, de não proficientes. Quantos são os não proficientes? Se o enunciado disse que são 18 proficientes em inglês, então automaticamente a gente tem aqui que 100 menos 18, que é 82%, não são. Certo? 18% são proficientes em inglês, 82% não são proficientes em inglês, por isso que eu usei aqui 0,82. Então aqui nessa parte 7% de 82% das pessoas estão aqui nesse caso, que não era proficiente, mas o teste disse que era. E aí, agora, com essa forma de escrever,
pensando assim nessa tabela, você pode pensar em casos favoráveis sobre casos possíveis. Porque o que é o espaço amostral? Eu falei, essa linha aqui. O teste disse que é proficiente, então é isso aqui que é o espaço amostral. Por isso que eu botei aqui embaixo, a soma dos dois. É essa parte mais essa parte. 0,75 de 0,18 mais o 0,07 de 0,82. E o que eu quero? O que eu quero tá aqui, ó. Isso aqui é o que eu quero. Eu quero saber qual a probabilidade da pessoa ser proficiente de fato. Então, nesse mundo aqui, em que o teste deu proficiente, eu quero saber qual a probabilidade da pessoa de fato ser proficiente, ou seja, essa parte aqui. Porque isso aqui é a pessoa que não é proficiente. Então, isso é o que eu quero, 0,75 de 0,18, e o todo é a soma. Acabou. Simples assim. Se fizer essa divisão aí, vai dar aproximadamente 0,70, ou como está em porcentagem aí nas opções, 70%. Beleza? No próximo vídeo eu vou resolver essa questão de novo, só que agora pensando nas fórmulas lá da probabilidade condicional. Voltamos já.